Senhoras e senhores, vamos diretamente aqui para a pauta, porque a Malu Gaspar acordou hoje disposta a jogar tudo no ventilador. Segundo um artigo que ela publicou, melhor dizendo, uma matéria que ela publicou no jornal O Globo, o nome do ministro Alexandre de Moraes é citado ali em várias mensagens no telefone do Vorcaro. Telefone esse que a Polícia Federal conseguiu, utilizando ferramentas israelenses, a encontrar ali discrepâncias, brechas, para recuperar mensagens que haviam sido deletadas. Segundo Malu Gaspar, nas mensagens, troca de conversas ali sobre pagamentos para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Batti. E mais, tem mais. Conversas com políticos também entraram na questão. E diz a lenda, segundo fontes da CNN, que o nível de mensagens envolvendo políticos, deputados, senadores e um presidente de partido é semelhante ao nível do período da delação da Odebrecht na Lava Jato. É disso que nós estamos falando. Mas voltando aqui a Malu Gaspar, ela diz que não é coincidência que o ministro Alexandre de Moraes e Toffoli trabalhavam juntos aí nessa contenção da crise do Banco Master. E ela fala que a Polícia Federal irá preparar um relatório sobre o conteúdo encontrado no telefone do Vorcaro referente ao ministro Alexandre de Moraes. Você acha tá pouco? Quer mais? Segundo a Malu Gaspar, a Polícia Federal agora sim fará esse relatório porque trocou ali, tivemos a troca do ministro relator do caso. Pessoas próximas à Polícia Federal acreditam que eles tinham medo que se preparassem esse relatório enquanto Toffoli fosse o relator, ele arquivaria o relatório. Vai vendo. E a Malu Gaspar coloca a cereja do bolo no final do seu artigo, da sua matéria, dizendo que as chances do ministro Alexandre de Moraes escapar ileso do caso Banco Master reduzem todos os dias. Nós temos um vídeo que o Torre da Massa aqui, eu hoje estou lançando o Torrismo Cultural, porque ele que fez a pauta para mim aqui, Viva o Torre, Torre for President United States. O torrismo cultural já é uma realidade. Vocês ficam com o torrismo eleitoral, eu fico com o torresmo eleitoral. Torre, coloca o vídeo aí, o primeiro vídeo que a gente separou para a nossa audiência. A investigação. Então, realmente, a gente não sabe. Vai haver essa tentativa. Até, né, Júlia, eu acho importante pontuar uma coisa que tem sido muito falada. O ministro Toffoli não atrapalhou a investigação porque ele deixou andar todas as fases. Ok, mas olha o que nós estamos falando aqui. Várias sementes ao longo desse rito para gerar nulidade. Foram plantadas sementes. Então, isso é sério. E eu acho que se os ministros do Supremo vão se sentar agora e vão se reunir para discutir o que fazer com esse caso, eles precisam também discutir como que eles vão fazer para que esse caso siga sem nulidade, sem ser anulado, porque senão é uma pizza, é uma grande de uma pizza. E pode ter muita gente que não tem interesse, né? Mesmo no Supremo, de que a investigação continue, né? Tem outro ministro aí que também está no alvo, que é o ministro Alexandre de Moraes, com o contrato da mulher dele, né? Esse celular não é um celular que só fala do Toffoli, né? Vocês imaginem se alguém da mídia independente tivesse dito isso que a Malu Gaspar falou ali ao vivo. Já teria helicóptero, a CIA, a Polícia Federal, todo mundo na casa. Mas como é a Malu Gaspar do Globo, ela pode falar. Ela não está agindo, pessoal, atentos aqui. Não é que ela acordou de manhã e falou, meu Deus, vou fazer jornalismo investigativo, sério. Não. Pessoal, eu conversei com o seu Sepúlveda hoje de manhã. O que está acontecendo é uma operação de contenção de danos. E a marmelada que saiu do pote é tanta, mas tanta marmelada, que talvez essa contenção seja necessária a queda de ministros como Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o Paulo Henrique analisou aqui com a doutora Fabiana Barroso, uma saudação aqui para ela, a questão da Folha de São Paulo ter colocado ali o que ela pensa, o que a Folha pensa. E a Folha pensa que o Toffoli precisava deixar a relatoria, isso aconteceu, e também
o seu cargo ali, né, a sua ocupação de ministro da Suprema Corte. Eu estou curioso para saber o que a Folha pensa agora sobre as revelações aí do celular do Porcaro em referência ao ministro Alexandre de Moraes. Então, neste momento, nós estamos num momento de contenção das coisas por parte do establishment brasileiro, tá? E a oposição precisa se unir em torno dessa questão, ela é extremamente importante. E por que a oposição precisa fazer isso? Porque é por bem da população. Nós precisamos descobrir o que aconteceu e que justiça seja feita. E esse é o papel da oposição, dar voz justamente às pessoas, se organizar para ir para cima disso tudo. Agora, nós também temos bastidores, porque ontem... Gente, eu queria ser uma mosca. Vocês também queriam, eu sei que vocês também queriam. Teve uma reunião, né, dos 10 ministros, no momento caras aqui do PH Vox. E como o Torrismo Cultural colocou aí na tela, o clima de forte tensão em reunião reservada no STF. Ministros discutem afastamentos e impactos internos na corte. Nós temos aí até uma matéria do Metrópolis, né, um print aí do jornal Metrópolis, que coloca que o clima realmente foi tenso. E por que o clima foi tenso? Porque o Toffoli não queria abandonar a relatoria. Até os 45 do segundo tempo, ele não queria deixar a relatoria. Eu não sei quais argumentos utilizaram ali. Eu presumo que o Fachin foi para essa reunião munido se diz, né? Abastecido pela Polícia Federal das informações do telefone, e ele compartilhou isso com os colegas, e o clima ali realmente foi de tensão, como colocou ali o Metrópolis, tá? Depois da reunião, nós temos um vídeo, acho que vamos colocar o vídeo do Toffoli, e aí eu faço a análise, porque eles estão tentando passar a impressão de que o Supremo está unido, mas não está, não, tá? Pois não, Torre, mais um vídeo que a gente separou aí. Um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Bom, pode botar de novo, vamos escutar. Recebeu essa decisão? Boa noite. Como você recebeu essa decisão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Preste atenção na pergunta, que agora ele fala que foi tudo unânime. Olhem só. Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Bom, o que a gente acaba de dizer, então? Tem uma nota... Dá uma palavrinha, ministro! Dá uma palavrinha! Pessoal, é o seguinte, fazendo comunicação, a gente aprende muita coisa, né? Esqueçam o que foi dito ali. Qual a imagem que a Globo News jogou para os seus espectadores ontem? De um ministro sozinho, num corredor de costas em direção, né, saindo. Ou seja, o ministro saindo. A comunicação visual é de um ministro isolado, que está deixando ali o local que ele estava, né? E totalmente irritado, você vê ali, mas a comunicação visual é isso. Caro Toffoli, você é carta fora do baralho. É isso que é a comunicação visual. Aí a jornalista dá uma palavrinha, isso deve ter irritado ele mais ainda, e ele dá a palavra. Foi tudo unânime. O que ele quis dizer é que a decisão ali do afastamento dele como ministro relator do caso foi uma decisão do colégio, enfim, da corte, que a corte está unida. Nem ele, nem a jornalistinha queridinha ali acredita, e ninguém acredita que isso tenha sido unânime e que tenha sido assim nesse clima cordial que ele diz. A cara de boleto vencido dele ali da saída da reunião é a cara de quem sai do RH e sabe que está com, enfim, que a coisa não foi muito boa, a reunião do RH na quinta-feira às 9 horas da noite, 8 horas da noite. Então, primeiro eu quis fazer essa questão da imagem que a Globo News colocou ali de maneira
até assim proposital, na minha opinião. A segunda é de que realmente a situação é muito complicada. Saiu uma pesquisa que parece bastante irrelevante, mas não é. 82% da população diz que o STF precisa de um código de ética. Esse número pode ser até um pouco maior, tá? Mas 82% é um número altíssimo. E quem se colocou contrário ao código de ética é justamente o Toffoli e o Moraes. Eu acredito, ontem o senhor Sepúlveda fazia uma análise, né, infelizmente teve um problema de luz, mas de energia, de que existe uma leitura em Brasília que, não, sai o Toffoli, entra o Messias, e aí entra o Pacheco na vaga do Barroso, porque assim nós ficaríamos com as duas alas do Supremo satisfeitas. Bom, isso não vai acontecer, porque agora a gente está vendo essa operação aí de queda do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho mais fácil o Toffoli cair politicamente falando, né, metaforicamente falando, como ministro da Suprema Corte, e aí nós ficaríamos com 9 juízes. Que tem uma questão aqui que ninguém fala, né? Precisa ser número ímpar. Aí nós ficaríamos com 9 juízes, e essa situação se arrastaria até o próximo presidente, se Deus quiser, meu amigo, indicar os substitutos ali da corte. Né? Porque o importante é ficar com um número ímpar. Eu acho mais fácil, então, no atual momento, que você fique com 9 ministros do que com 10. E depois que essa colocação aí do Messias e do Pacheco. Acho que não vai ter clima para colocar o Messias e o Pacheco na Suprema Corte, ainda mais em ano eleitoral. O Toffoli, ele me passa a impressão de alguém que não quer levar a culpa sozinho, e que ele na perspectiva do Toffoli, tá, pessoal? Ele perdeu uma batalha ontem, mas ele não se dá por vencido, ele não perdeu a guerra. Ele deve estar na cabeça dele pensando, eu sei de muita coisa, eu sou um ministro da Suprema Corte, eu sei como voltar para o jogo. Em algum momento é isso que ele deve estar maquinando na cabeça dele, tá? Essa é a sensação que eu tenho. A gente começa a ver alguns atritos também. A porta-voz do regime, aí, a Mônica Bergamo, ela coloca que membros da Suprema Corte não gostaram que a Polícia Federal tenha feito uma investigação sem a autorização, digamos assim, da Corte, né? Torresmo cultural. Você pode colocar o print aí, por gentileza, da Mônica Bergamo para a nossa audiência. E aqui também a gente entra numa zona cinzenta, porque... é vídeo ou não, é print. A gente entra numa zona cinzenta porque, ok, a polícia precisa investigar o Vocaro. Para investigar, precisa ter acesso ao celular dele. Uma vez que tem um acesso, aparece o nome do ministro. Quer dizer, não dá nem para dizer que a Polícia Federal fez isso de maneira totalmente proposital. Não, estamos investigando um ministro. Não, a investigação começa pelo Vocaro. Aí se o ministro, no caso agora, os ministros, no plural, tem ligações com o investigado, uma situação um pouco mais complicada. Alguém coloca aqui que o Planalto largou a mão do Toffoli. Na minha humilde opinião, largaram 2 mãos, tá? Largaram a do Moraes também. Para para Malu Gaspar vir a público e fazer as declarações que ela está fazendo é porque largaram a mão dos 2, não só de um. A Malu Gaspar, no artigo de hoje de manhã, ela fala que não é coincidência que o Toffoli e o Moraes estão trabalhando juntos. Para bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Agora, esse clima aí do STF, que a Mônica Bergamo coloca que não gostaram, não sei o que, eles estão tentando mandar recados, não é? Olha, vocês já foram longe demais aí com essas investigações, não citem mais nomes de ministros. Aparentemente, o nome, o recado não funcionou. Torre, eu vou pedir para você
colocar alguns superchats que o pessoal mandou, assim a gente não deixa eles muito para trás, e a gente já pode, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente já responde. O Lima Júnior diz aqui, bom dia, Ivan Torre a todos. Seria bom que esses lixo humano saíssem, mas na terra da pizza tudo é possível para essa gente. Feliz e abençoada sexta para si, Torre, todos, fraterno abraço. Valeu, Lima, muito obrigado pela sua contribuição. José Eduardo diz, bom dia, Ivan, cheiro de ovo frito no ar? Pois é. E o Paulo Bressan diz aqui, se todos caírem atirando, pode ser que o número seja 5 ou até 3. No momento, eu diria 3, tá? Porque tá demorando. Mas a gente sabe que o Gilmar Mendes é da ala tofoliana e moraesiana da Suprema Corte. Mas até agora o nome do ministro Gilmar aqui, por questão jornalística, eu preciso deixar claro, né? É o seguinte, não apareceu na questão do celular nem nada. O José Eduardo disse, a Suprema Corte do país precisa de um código de ética escrito é porque o Estado já faliu por completo. Depois do julgamento que eu vi ontem da Carmen Lúcia, dizendo que não, a negócio da escola de samba lá pode fazer e tal, porque ainda não aconteceu o tal do crime eleitoral, o código de ética é quase o de menos, né?